Galerinha do primeiro ano, tudo jóia com vocês? Mais uma vez, né, estamos aqui com mais um conteúdo para vocês. Dessa vez para trabalhar agora com dinâmica climática, certo? Então, lembrem-se do que eu sempre venho dizendo a vocês, que o primeiro ano é uma etapa onde vocês vão trabalhar vários elementos da natureza, né? Então, o conteúdo passado nós trabalhamos a água e hoje nós vamos trabalhar com dinâmica climática. Então, a ideia é entender a diferença de tempo, de clima, entender o que é que influencia nos diferentes tipos de clima, certo? Fazendo uma comparação do que acontece no mundo e também no Brasil, tá? Então, de uma maneira geral, a proposta do capítulo de vocês é justamente essa. Nós estamos trabalhando com o capítulo 5, certo? Capítulo 5. Então, o primeiro tópico aqui do capítulo 5 de vocês é justamente para falar sobre tempo e clima. Na verdade, essas duas palavrinhas, elas sempre estão no nosso cotidiano, não é? Principalmente quando você assiste jornais, por exemplo, nos noticiários em geral, sempre se fala em tempo e clima. E é importante que a gente entenda a diferença de cada um, tá? O tempo atmosférico está relacionado àquele estado momentâneo, tá? Então, a mudança da temperatura, uma chuva que aconteceu de repente, é uma mudança que aconteceu no sol, tá? E tudo isso está relacionado ao tempo. O tempo é um estado momentâneo da atmosfera e ele é muito variável, tá? Ele pode variar, enfim, com 2 horas, com 3 horas, em um dia, de manhã à tarde, ele é instável, certo? Já o clima não. O clima ele vai ser um estado constante, certo? A sua observação é feita aí por aproximadamente 30 anos, o seu comportamento, para vocês terem uma ideia. Então, a diferença de cada um, né, de tempo e clima, é que o tempo ele é um estado momentâneo. Quando você fala, eita, como o tempo hoje está nublado, eita, como o tempo hoje está chuvoso, a nomenclatura correta é realmente se referir a tempo e não a clima, certo? Porque o clima ele vai ser um estado aí constante, né? Então ele permanece por muito tempo. Já o tempo não, o tempo ele varia diariamente, certo? Bom, esse outro tópico aqui, ele é bem interessante, que ele fala o seguinte: a ciranda do planeta e os efeitos do clima. Como é que funciona isso? Pessoal, nessa figura aqui, nessa imagem, eu tenho duas imagens que vocês precisam observar bastante. Uma que está relacionada aqui à superfície terrestre, né? E aqui do lado nós temos o Sol. Como nós sabemos que a Terra ela se movimenta, eu vou falar desses movimentos mais no slide seguinte, a forma que a luz do Sol vai refletindo o nosso planeta, ela é diferente, ela é diferenciada, a depender da parte que ele esteja. Por exemplo, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser, porque essa irradiação solar ela chega com mais força nessa parte do planeta Terra, certo? O que eu quero que vocês observem nessas imagens é justamente isso, que nós temos aqui o planeta Terra, temos o Sol que irradia diariamente, mas a depender da posição que o país esteja ou que o continente esteja, ele vai receber mais ou menos luz solar. E isso interfere no clima, certo? Pronto, aqui vocês vão ver, pronto, aí nós vamos ter, né? Nesse contexto, falando da ciranda do planeta, nós vamos ter alguns movimentos, certo? O movimento o primeiro, é o movimento de rotação, que é o giro que a Terra dá em torno de si, tá? O segundo é o movimento de translação, que é onde a Terra ela gira em torno do Sol. Nesse movimento de rotação, pessoal, a Terra ela girando, né, em torno do seu próprio eixo, ele dura em torno de 23 horas e 53 minutos, mais ou menos,
tá? Já esse movimento de translação, a Terra ela vai durar aí 1 ano, né? Vários dias. 365 dias para ser mais preciso, certo? E além desses movimentos, né, de rotação e de translação, nós temos o ano bissexto. O que seria o ano bissexto? No nosso calendário, nós temos, né, que os dias do ano são 366 dias. Só que, na verdade, para a Terra dar essa volta ao entorno do Sol, ela leva 365 dias e 5 horas. Então, para corrigir essa falha, a cada 4 anos é colocado um dia a mais no mês de fevereiro, certo? Aí são os chamados anos bissextos. Além dos anos bissextos, nós vamos ter aí o que a gente chama de solstício e equinócio, certo? O que seria esse solstício? Na verdade, são movimentos naturais, certo? E o solstício ele acontece principalmente no verão, e aí vai fazer com que o verão ele tenha dias mais longos e noites mais curtas, certo? E o equinócio ele vai fazer com que essa trajetória de dia e de noite exista exatamente 12 horas, certo? Então nós vamos ter 12 horas exatas durante o dia e 12 horas exatas durante a noite. Já no solstício não, aqui no solstício a gente tem no verão, né, dias mais longos e noites mais curtas, tá? Eu coloquei essa imagem aqui para vocês entenderem esse movimento que eu estou falando de rotação, que é quando a Terra gira em torno de si mesmo, e o de translação, que é quando ela gira em torno do Sol, certo? Esses são os movimentos que estão sempre acontecendo diariamente na superfície terrestre, tá? Bom, gente, e aí eu falei anteriormente para vocês nessa questão da influência do Sol na questão climática. Isso é o que nós vamos chamar de zonas climáticas. Então veja que aqui eu tenho o Sol, que irradia o planeta, certo? E aqui eu tenho as chamadas zonas climáticas, certo? Que é a zona tropical, essa zona temperada norte e sul, e nós vamos ter as polares, né? Que é aqui se distribui entre a norte e o sul. Por que é que isso é interessante mostrar para vocês? Por que é que o livro traz, né? Porque aqui, quanto mais próximo à linha do Equador, certo? Eu vou ter uma interferência maior do Sol. Veja aqui, tá vendo? A Terra é um pouco inclinada, né? E é justamente próximo à linha do Equador que nós vamos receber essa maior insolação. Isso interfere no clima porque as áreas mais próximas à linha do Equador, elas vão ser mais quentes. E quanto mais se distancia da linha do Equador, mais fria ela vai ficando. Um grande exemplo disso é no Brasil, certo? No Brasil, nós formos, quem já foi, por exemplo, para o estado do Piauí, é um estado extremamente quente, né? Porque ele está mais próximo à linha do Equador. Já os estados do sul, eles vão ter um outro tipo de clima mais frio, porque eles já se localizam mais perto dessas zonas temperadas, certo? Então, o que é que interessa para vocês aqui? Da gente entender que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, e quanto mais se distancia, mais frio vai ficando. O próprio exemplo disso é as zonas polares, né? Que são extremamente frias, tá? Bom, gente, passando essa parte, nós vamos entender agora um pouquinho dessa atmosfera, tá? A atmosfera, ela é formada por um conjunto de gases. Quando eu falo atmosfera, gente, nós estamos falando dessa camada de ar, certo? Que é uma camada extremamente importante, né, da natureza e permite a existência no nosso planeta. E aí é nela que ocorrem esse fenômeno que a gente está falando de tempo e de clima, tá bom? E esses gases atmosféricos, eles vão sempre estar mais presentes na superfície, né? Por conta da gravidade. A gravidade ela acaba atraindo esses gases mais
justamente perto da superfície, certo? É tanto que mais próximo da... Teve um probleminha aqui no slide. É tanto que quanto mais próximo da superfície, mais gases nós vamos ter, certo? Pronto. Gente, ó, deixa eu só voltar aqui rapidinho, certo? Bom, aqui, né? Nós estávamos aqui. E aí, o que é que acontece? Nós vamos ter aqui essas diversas camadas, tá? Da atmosfera. Nós vamos ter a troposfera, que é aqui onde existe boa parte da vida, né? Onde passam os aviões, etc. E onde estão os gases, tá? E além da atmosfera, eu quero destacar aqui para vocês, né? A troposfera, certo? Bom, deixa eu mostrar mais uma vez que essas são todas as nossas camadas, tá? Aqui da atmosfera, certo? Nós temos a troposfera, a estratosfera. O que interessa mais para a gente é a troposfera e a estratosfera, tá? A estratosfera, como eu falei, é essa mais próxima, onde tem um maior número de gases. Então, e é justamente na troposfera onde nós vamos encontrar, né, essa interação do clima, do tempo e da sociedade, certo? E a estratosfera, que é a camada superior, ela vai ser responsável por absorver a radiação ultravioleta, né? Então, o que é que isso quer dizer para a gente? Que essa estratosfera é como se fosse uma camada que nos protegesse dos raios solares, certo? É como se ela realmente funciona como uma protetora, é como se fosse uma roupa do planeta, tá? E essa figura aí, gente, eu tô só mostrando a composição química da troposfera, certo? A gente vai encontrar aí nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono, basicamente, certo? Bom, isso aí era o que eu tinha falado, né? Um pouco da camada de ozônio, certo? E tem um esquema bem interessante, e aí eu peço que vocês leiam a página 14 e 15 do capítulo 20, que eu vou pedir uma atividade futura para vocês que fala justamente sobre essa camada de ozônio, né? Que é a camada aqui protetora aí dos raios ultravioletas. Certíssimo, pessoal? E esse esquema aí é bem didático, né? Que dá para vocês entenderem direitinho. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de todo mundo e até amanhã.